Olá! Primeira coisa que eu vou pedir para você, clique no like aí, vamos likear o canal e vou pedir para você se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Hoje o nosso assunto aqui vai ser um assunto técnico da área de engenharia, mas ligado à política, para que você possa entender. Recentemente a gente tem visto bastante cidades sendo invadidas por chuvas, por uma série de atividades climáticas, e aí as pessoas têm o costume de dizer que isso não tem nada a ver com política, afinal de contas é São Pedro quem manda a chuva para nós. E aí eu vou dizer para você, vocês estão errados. O político sempre tem a ver quando pessoas morrem dentro das cidades em função da falta de construção de galerias de águas pluviais. Vamos falar de águas pluviais, vem de PLU, pluviais. E fluviais vem de rios, tá? Então não vamos fazer confusão. Nós estamos falando de águas pluviais, que aí são as chuvas que vão fazer essa coisa toda, esses desastres todos que a gente tem visto na cidade. Hoje o vídeo precisa ser bastante rápido, por esse motivo eu vou mostrar para vocês a cidade de São Paulo em primeiro lugar, numa vista aérea, para que você possa entender algumas coisas que vão causar esse tipo de inundação que a gente vê por aí. Ao olhar a cidade de São Paulo por cima, você vê, por exemplo, muito poucas árvores, você vê muito concreto, muito poucos jardins, você percebe que alguns jardins são esparsos, mas o que acontece? Muito pouca árvores sendo colocadas, sendo plantadas dentro do Brasil, dentro da cidade de São Paulo. Se você vir a cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é um pouco mais rica do que isso. Ela tem mais árvores, tem um monte de coisa. Eu peguei uma área qualquer de São Paulo para que você pudesse ver. Por exemplo, essa avenida principal aqui deveria estar cheia de árvores, né? E a gente não encontra árvores aqui. A ausência ou não de árvores e jardins, ela altera sim na quantidade de pluviometria que acontece dentro de uma determinada cidade, porque afinal de contas você cria diferença de pressão e diferença de temperatura quando você não tem árvores plantadas dentro das cidades. E isso causa os efeitos de chuvas torrenciais que acontecem. Mas como se não fosse só isso, as águas que caem na cidade, porque o asfalto infiltra muito pouca água e o concreto não infiltra quase nada de água, acontece que quando você está jogando água em grande quantidade numa superfície como essa, significa dizer que você está fazendo a água atingir altas velocidades. Por esse motivo, a água sai do ponto mais alto e vai para o ponto mais baixo e ela chega com muita velocidade lá. Imagina vários pontos de contribuição dentro de São Paulo, vários morros, jogando isso para os pontos mais baixos. Por isso a cidade é afetada drasticamente quando tem uma chuva torrencial e uma chuva muito forte. Vamos supor que uma medida padrão de chuva fosse 1 milímetro de chuva por mês, por exemplo. Supor, hipótese apenas. E de repente, uma chuva muito forte seria 2 milímetros, ou seja, é o dobro. O engenheiro, quando pega isso, ele tem que levar em consideração que a quantidade de árvores, jardins e todo o planejamento urbano que existe dentro da cidade vão fazer com que a água chegue cada vez mais devagar lá em determinados pontos. Caso não hajam esses pontos de infiltração de água localizados dentro dos bairros, ou jardins, ou bosques, ou parques, aí o que acontece? A água mais rapidamente vai para os pontos mais baixos e as populações provavelmente mais pobres, que estão localizadas nessas áreas sujeitas à infiltração, essas pessoas serão prejudicadas. Nós vimos nos últimos tempos o prefeito e o governador dizerem assim, olha, choveu demais, nós não temos culpa. Tem sim, senhor prefeito e senhor governador, porque é necessidade, é providência do município plantar mais árvores, não só nas ruas públicas, como nós vemos aqui, que vocês podem verificar que as ruas públicas, os lugares públicos onde transitam carros, não têm árvores. Além do mais, é necessário que você conscientize o cidadão paulistano que é preciso plantar árvores, deixar jardins dentro da sua casa, para que a água infiltre, fazer caixas de contenção de cheia, para que a água, a partir do momento que infiltrou na casa do proprietário, ela tem que ficar um tempo lá. Não que ela fique inundando, mas que ela fique dentro dessa caixa. A caixa passou dos limites, então ela libera para a rua para as coletas de águas pluviais. E aí você está falando em políticas públicas, portanto isso depende sim da política, isso depende sim do governo do estado e depende sim da prefeitura municipal de qualquer cidade ou município dentro do Brasil. Portanto, tirar o corpo fora e chegar a dizer assim, não, mas as pessoas estavam em áreas de risco. Não, senhor vagabundo. Vou dizer assim, senhor político,
As pessoas, estando em área de risco ou não, é responsabilidade da prefeitura fazer com que as pessoas não corram risco de vida ao chover torrencialmente. O que tem que acontecer? 20 centímetros de água, 30 centímetros de água, mas não haver inundações com 7, 10 metros de altura de água. Isso é um absurdo, significa dizer que a política, essa política que está sendo feita, principalmente no estado de São Paulo, há 20 anos, com o mesmo partido político que faz desvio de metrôs, faz desvio de trens, faz desvio de viadutos, faz desvio que não acaba mais, some dinheiro para tudo quanto é lado, da cidade mais rica do estado e da América Latina. E aí, de repente, some tanto dinheiro que não tem dinheiro para cuidar do povo. E o que acontece? O povo morre afogado quando acontece essa situação. É culpa de São Pedro? Não, não é culpa de São Pedro. Aqui nós já estamos vendo indícios do porquê chove tanto em São Paulo, indícios do porquê não se tem tanta retenção de água. Olha, vias públicas tinham que estar com árvores ao redor, tinha que estar com muita árvore, muito canteiro, muita área verde ao redor. E o que acontece? Você não encontra isso. Você hoje tem prédios mais novos se preocupando para fazer as implantações de políticas de esverdeamento da cidade. Mas vamos falar, por exemplo, de uma outra cidade. Eu vim para a cidade de Nova York para que nós possamos ter aí condição de ver a parte superior da cidade e compararmos com São Paulo, porque não dá para comparar São Paulo e Nova York, ou melhor, comparar São Paulo com uma outra cidade qualquer. Nós não podemos dizer, porque tem que ser pelo menos da mesma proporção, a mesma quantidade de populacional, tem que ser com mais ou menos a mesma característica que São Paulo, uma cidade grande, rica e que tivesse dinheiro para fazer ações como tem que fazer a todo instante. Veja bem o que acontece com a cidade de Nova York. Olhando por cima, você já consegue ver uma diferença, você consegue ver muito mais áreas verdes. Olha a quantidade de verde que tem dentro da cidade de Nova York. Apesar das árvores ter outras cores, né, você não consegue ver tão facilmente, elas são mais escuras lá por causa dos invernos, né? Então os invernos queimam as vegetações e as árvores. Mas olha o que acontece aqui, ó. Você encontra muito mais áreas verdes, você encontra muitos jardins, muitas praças, muitos bosques dentro da cidade de Nova York, campos que são colocados aqui para que a água tenha menor velocidade e se infiltre aqui para que ela não vá parar imediatamente nos pontos mais baixos da cidade. Então, a cidade de Nova York, que é uma cidade tão grande quanto a cidade de São Paulo, ou talvez maior, não tenho certeza absoluta com relação ao tamanho, mas você pode comparar, por exemplo, olha a área residencial, olha a quantidade de árvores que você tem. Nas ruas públicas, gente, você encontra esse tipo de condição. Uma condição pré-planejada, onde os engenheiros lá trabalham muito, porque os políticos lá se preocupam em não serem eleitos. Porque lá, se político fizer uma besteira, como fazem muito em São Paulo, de desviar qualquer coisa, lá o cara não se elege mais. E o que acontece? Ele não fez políticas, deixou a cidade inundar, ele vai para o limbo da história e ninguém mais vota nele. Mas olha o que acontece em Nova York. Aí nós temos essa situação. Vamos ver outra cidade? Nós vamos ver agora a cidade de Paris. A cidade de Paris, para que você possa saber, é uma cidade das mais antigas do mundo. A cidade de Paris foi conquistada pelos romanos em 600 anos antes de Cristo. Então, para você ter uma ideia de quanto antiga é a cidade de Paris. Aí, provavelmente, esse tipo de cidade, você encontra uma grande ocupação da cidade. Portanto, naquela época não tinha-se preocupação em preservar árvores, jardins e coisas desse tipo, porque, obviamente, a cidade precisava se ocupar. Tinha muita gente, muita população indo para lá. Então, aí eu vou te dizer a seguinte situação. Nós vamos mostrar agora a cidade de Madrid, também uma das cidades mais antigas do mundo, e você já percebe na vista superficial, olhando para a cidade de Madrid, você consegue perceber já, olhando na vista aérea, que tem muito mais verde do que tem dentro da cidade de São Paulo. Se você olhar de perto, você se assusta, porque aí você consegue ver que mesmo nas partes antigas de Madrid, que são essas áreas onde tem as vilas espanholas, né, você encontra muito verde. Olha, dentro das vilas você encontra verde, ó. Tá vendo aqui? Uma das cidades que cresceu e muito mais antiga do que a cidade de São Paulo, e parece-me que São Paulo não aprendeu a lição com as cidades europeias.
Eles simplesmente vão construindo, apesar de serem as cidades mais ricas, eles simplesmente vão construindo e não querem nem saber de fazer o planejamento da cidade. Olha isso, ao redor de áreas públicas você encontra muito verde, dentro das calhas dos rios que existem, porque existem rios lá também muito poderosos. Olha essas vilas colocadas todo ao redor, dentro das vilas, toda verde, gente. Então aqui significa dizer que nós temos uma quantidade de absorção de água muito forte. E essa água não vai para as ruas, porque você diminui a quantidade de água que vai para as ruas e vai para as partes baixas da cidade, portanto causando enchentes e causando outros problemas, como por exemplo paulistano nadando nas ruas e morrendo afogado porque está sendo carregado pelas enchentes, enchentes essas que atingem uma altura de água de 10 metros de altura. Que coisa mais absurda é essa? Vamos ver outra cidade. Veja, agora nós estamos sobre uma cidade a mais antiga, das mais antigas que... Se existe alguma cidade antiga, essa é uma das mais antigas das mais antigas. É a cidade de Roma. Observa a vista aérea de Roma. Você vê verde por todos os lados, gente. Você vê aí uma situação bastante... Assim como você encontra as vilas dentro da França, dentro da Espanha, aqui também acontece a mesma coisa. Corredores estreitos, onde não existe a possibilidade de árvores, mas existe verde por todos os lados, senhores. Você consegue encontrar um planejamento urbano, uma preocupação, mesmo nas áreas antigas. Essa área aqui é nova, né? Mas mesmo nas áreas antigas, que você vê as vilas, dentro das vilas você vê plantados verdes, jardins, você vê muita coisa que a cidade de São Paulo, infelizmente, não tem, porque não existe prefeitura, não existe governador, não existe nenhuma preocupação pública com relação a isso. Só existe interesse em desviar dinheiro de metrô e desviar... Vamos parar de falar de desvio, né? Porque tem bastante desvio. Mas veja bem, olha o que acontece lá dentro. Você vê as partes da cidade totalmente recheadas. Vias públicas, ruas grandes, ó, com grandes jardins, grandes árvores, e nada disso acontece em São Paulo. A gente vê mais no Rio de Janeiro esse tipo de árvores e jardins sendo plantados, mas em São Paulo, infelizmente, nós não vemos. São Paulo é mais precário com relação a isso, apesar de São Paulo ser uma das cidades mais ricas da América Latina, né? Vou falar de novo. É rico, então não tem desculpa para dizer, faltou dinheiro. Não, não falta dinheiro. Falta vontade política de fazer as coisas. Vamos ver outra cidade. Eu ia até ver outras cidades, mas eu me lembrei que dentro de Roma temos a parte antiga de Roma, que é uma das partes mais antigas, onde tem o Fórum, onde tem o Vaticano próximo a ele, que aqui já na parte extrema você já encontra o Vaticano. Mas vamos falar aqui a respeito da cloaca máxima, que já era uma preocupação desde que os romanos, na Roma Antiga, já tinham uma preocupação com águas pluviais. Aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos a cloaca máxima de Roma. Uma parte onde os esgotos e as águas pluviais, naquela época os romanos misturavam esgotos com águas pluviais, coisa que nós já não fazemos essa mistura porque é proibido em função de você correr o risco de deixar a cidade doente e numa chuva muito forte você inundar e espalhar o esgoto por tudo quanto é lado dentro da cidade. Então, águas pluviais em maior quantidade do que esgoto, mas naquela época ainda se podia fazer algumas misturas que isso com o tempo, mesmo os romanos antes de Cristo já perceberam que tinham que fazer essa separação. Mas aqui você percebe que essa praça aqui onde nós temos é uma das partes mais antigas de Roma e você encontra aqui o Fórum que está colocado à direita, foi todo colocado para abastecer essa parte antiga da Roma antiga, né? Que ainda existe lá em Roma. Mas você já percebe que temos muito verde ao redor. E agora eu vou falar a respeito do que existe de diferença entre essas cidades e principalmente a cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, onde acontecem tantos desastres. Aqui está o Fórum, né? O Fórum, você consegue encontrar aqui o Fórum de Roma e toda a área antiga de Roma, grande parte dela foi demolida ou caiu porque já não tinha mais como aguentar. Nós vamos ver aqui, ó, uma visualização, a torre lá no fundo e nós temos aqui eu não me lembro, é um túmulo aqui, já não me lembro mais o que temos nesse túmulo. Mas, enfim, você tem uma praça aqui e todas as áreas públicas recheadas de árvores. Aqui temos uma cloaca e aqui temos outra cloaca. Ao redor do rio nós temos várias cloacas colocadas lá. Essa é a cloaca máxima, tá? Vamos falar a respeito dela.
De novo, para que nós possamos não fazer confusão, quando eu falo em pluviais, eu estou falando em pluviometria, por isso que tem PLU, certo? Plu. E aí, flu, eu estou falando em rios. Então não vamos fazer confusão. Pluviais significa dizer água de chuva. Fluvial, água de rio. E aí nós temos, então, a galeria de águas pluviais dentro de São Paulo. Veja, São Paulo é uma cidade gigantesca, onde a pessoa não consegue ficar de pé dentro de uma área. Aqui provavelmente vai passar um rio que está sendo canalizado. E aqui nós temos uma manilha de coleta de águas pluviais, onde a pessoa não consegue caber dentro de pé, né? E isso é normal em São Paulo. Uma manilha como essa aqui tem no máximo uma dimensão de 2 metros de diâmetro, ou seja, de lado a lado, internamente, ela ocupa 2 metros de diâmetro. Dá para passar uma pessoa de pé? Dá para passar uma pessoa de pé. Mas daí nós vamos ver algumas comparações, como por exemplo, essa aqui é a Galeria de Roma. 800 anos antes de Cristo, os romanos já faziam galerias maiores do que aqueles caras lá em São Paulo, gente. Olha isso aqui, ó, dá para ficar de pé, tem escadas para as pessoas virem aqui fazer manutenção. Os cloaqueiros de Roma, que Roma foi a primeira cidade onde teve a preocupação de limpeza constante dentro das galerias de águas pluviais, para que as águas pluviais não viessem para dentro das cidades, para que as chuvas não invadissem porque estavam entupidas ou porque algum prefeito inventasse a desculpa, mas vocês jogam muita sujeira dentro das águas pluviais. Sim, jogam muita sujeira lá, é muito comum isso nas cidades, desde Roma. No entanto, se você fizer galerias dimensionadas, assim como a engenharia manda, né? Aí certamente você não terá esse tipo de problema. E olha as galerias de Roma, 800 anos antes de Cristo, essas galerias já existiam, gente. Então dizer assim, porque Deus mandou essa chuva, gente, que mentira absoluta. Dizer, é porque as pessoas viviam em áreas de risco. Não, vamos contar aqui o que acontece em Roma, por exemplo. Aqui nós temos uma pintura da Idade Média mostrando a cloaca máxima de Roma. Essa aqui é a cloaca máxima de Roma hoje, para você ter uma ideia. Olha a construção lá, como é exatamente a mesma construção. É aquela área de torre que eu mostrei para você, né? Aqui, você tem uma barragem, que significa dizer que tudo que corre de águas pluviais lá e que vai para dentro dos esgotos de Roma ficam retidos aqui e não vai cair direto no rio para encher mais o rio no momento em que o rio está enchendo a cidade. Aí o que acontece? O rio precisa subir, como acontece que ele está bem alto aqui, você pode ver, ele precisa subir e invadir as galerias de águas pluviais, para poder a água escorrer lá dentro. Então tem uma retenção de água para fora e para dentro. A água não sai e não entra sem que ela transponha essa barreira que você tem aqui. Essa barreira, para você ter uma ideia, construída pelos romanos, é a cloaca mais antiga de Roma e é a cloaca onde você desemboca dentro do rio. Logo na frente dessa cloaca tem o Vaticano, para você ter uma ideia. E aí o que acontece? É onde você tem a maior quantidade de águas pluviais que são retidas ali. Se você tem uma barragem ali que está retendo as águas para não cair no rio, os romanos já perceberam isso muito antes de Cristo, que além de fazer a manutenção, tinha que se dimensionar corretamente. Essa cloaca tem 25 metros, gente, de diâmetro, de lado a lado. O que significa dizer que vai aguentar água pra caramba. Aí você fala assim, por que é que São Paulo não tem isso? Olha as galerias dos romanos construídas 800 anos antes de Cristo. Você vê aqui onde tem rios correndo ou até o esgoto, porque naquela época era normal misturar esgoto com águas pluviais. Aí você vê as galerias de águas pluviais todas construídas em pedra. E em São Paulo dá para ficar de pé aqui dentro, dá para ficar um monte de gente de pé, dá para fazer turismo, como tem turismo lá na cloaca máxima. Então, o que acontece? São Paulo não se preocupa com isso. Olha o que acontece dentro da cidade de Sebastopol. Sebastopol na Crimeia, lá na Rússia, gente. 1858, as cidades estavam doentes, estavam tendo problemas com insetos, com esgoto em céu aberto, e aí eles começaram a fazer esgotos e fazer a canalização de rios e fazer a destinação de águas pluviais para eliminar o espalhamento. Olha o tamanho dessa galeria, isso aqui se enchia de água em Sebastopol, gente. Enchia de águas pluviais da cidade. Aí lá em São Paulo eles fazem aquela galeriazinha que não cabe uma pessoa. Vamos falar
Aí, por exemplo, na Austrália, olha a galeria de águas pluviais na Austrália, olha em Boston, uma das galerias mais antigas que tem, olhem no Colorado, como é que é no Colorado, cidades dentro da Inglaterra tão antigas, gigantes cidades, que são antigas pra caramba, e olha, já está correndo até coisas elétricas dentro das galerias, mas você faz manutenções, você faz toda uma série de trabalhos onde dá para ficar pessoas inteiras. E aí tem várias galerias lá, gente, galerias infindáveis. Político brasileiro não gosta de meter dinheiro debaixo da terra para ninguém ver. E olha lá, por exemplo, em Nova York. Nova York nós temos a dimensão de uma galeria de águas pluviais. Nova York é uma cidade tão grande quanto São Paulo, e aí eu te falo, São Paulo, além de não ter árvores plantadas, que Nova York tem, São Paulo ainda tem a dificuldade no planejamento das galerias de águas pluviais. Isso é culpa da engenharia? Não. O engenheiro determina aquilo que a política determina. Por exemplo, Roberto, eu tenho R$1.000 para fazer uma galeria de águas pluviais. O engenheiro vai pegar esses R$1.000 e vai gastar e vai fazer águas pluviais. Agora, é necessário gastar 10 mil ao invés de 1.000. E o que acontece? Sem os 10 mil, sem a quantidade de dinheiro destinada pela política, aí nós não temos solução. Porque o governador acha que, por ser área de risco, não precisa investir, então ele mata pessoas por causa disso. Porque é uma área de risco, porque é uma área... Não existe isso de área de risco, porque o engenheiro, quando calcula áreas de galerias de águas pluviais ou de esgoto, ele sabe qual é a quantidade de chuva que cai dentro da cidade. Então vamos supor, 1 milímetro de chuva e 2 milímetros é o dobro. Se cair 1 milímetro, ele calcula as águas pluviais para 1 milímetro. Ou se ele tem uma série histórica onde caiu 2 milímetros, mas esses 2 milímetros só caem a cada 100 anos. Então o que ele faz? Ele sabe que sempre vai cair acima do 1 milímetro. Ele calcula para próximo dos 2 milímetros para que você tenha aí 20 centímetros de água. Não ficar 10 metros de água acontecendo nas cidades. Por quê? Porque se não foi colocado, apareceu 10 metros de água, significa uma coisa, que foi mal dimensionado. Culpa dos engenheiros? Não, culpa dos políticos que têm medo tem que desviar dinheiro para metrô e tem que desviar dinheiro para um monte de coisa, ao invés de colocar galerias de águas pluviais dentro das cidades. Senhores, isso é uma política que não pode ser feita simplesmente pelo cidadão. Eu já vi, eu sou de São Paulo, eu já vi primos meus, eu já vi pessoas, amigos meus dizendo: mas a árvore tem que matar mesmo, tem que cortar, porque elas só fazem sujeira. E por esse motivo a cidade de São Paulo não faz planejamento para incentivar as pessoas a plantarem mais árvores, a deixarem jardins. Elas não fazem políticas públicas para que as novas construções que saem em São Paulo tenham que ter, pelo menos como aqui em Curitiba, 25% de área de dentro do terreno tem que ser reservado para jardins, para áreas verdes. Porque se você deixar todo mundo plantar concreto, plantar asfalto, plantar toda essa coisa arada, a água vai atingir uma grande velocidade e vai rapidamente encher os lugares mais baixos, e sem galerias de águas pluviais planejadas para tal dimensionamento, com tal dimensão de chuva, aí obviamente vai morrer gente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: políticos sendo eleitos há 20 anos, como é o caso de São Paulo, como é o caso de alguns políticos do Rio de Janeiro, que são políticos que não estão preocupados, que acham que o Rio de Janeiro é uma zona, é uma bagunça e quer acabar com as favelas, e ao invés de inventar políticas públicas para resolver o problema, eles simplesmente deixam a Deus dará. E aí acontecem desmoronamentos, acontecem uma série de outras coisas que são previstos pela engenharia. A engenharia, por prever essas coisas, investindo-se corretamente, você consegue evitar esse tipo de acidente. Então não é acidente, é coisa planejada, porque os políticos não são responsáveis o suficiente para investir em políticas públicas. Não são responsáveis o suficiente para investir em políticas para incentivar a população a plantar árvores e jardins para que evite com que a água cresça, com que a água vá para lugares onde não deveria ir. Você tem que planejar o caminho das águas. As cidades têm que ser planejadas, têm que ser urbanizadas com responsabilidade e respeito à sua população. Política é isso, gente. Se você não se preocupar com política, você continua elegendo essas pessoas e você continuará vendo pessoas sendo mortas pela irresponsabilidade pública da política brasileira. Sendo assim, passei o meu recado, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.